famílias, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a Regiane Sandri, consultora de sono infantil, e ela vai falar um pouquinho de como é realizado o trabalho dela e dar dicas de sono para melhorar o sono de todas as crianças e também das crianças com autismo, que a gente sabe que tem algumas características diferentes. Regiane, fala um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho, como que funciona a consultoria? Tá bom. Rafaela, agradeço pelo convite. Eu trabalho com uma linha integrativa para atendimento de sono infantil, que a gente analisa 4 aspectos da saúde integrativa, né? Então, aspectos físicos e fisiológicos, emocionais, comportamentais e neurológicos. Então, analisando todos esses aspectos, a gente consegue descobrir a raiz do problema, né? Que muitas vezes a família nos procura porque a criança está tendo muitos despertares de noite. E aí, então, para a gente descobrir quais são os motivos, né, os reais motivos desses despertares, a análise tem que ser bem ampla, né? Então, daí também passa por processamento sensorial, temperamento, gestação, parto, emocional dos pais, né? Então, é um trabalho bem amplo. Ai, que ótimo! E quais são os tipos de consultoria que você trabalha hoje? Tá. Eu faço um atendimento mais completo, né, que é cerca de 30 dias, mais ou menos, para conseguir acompanhar bem, fazer uma semaninha de testes também de horários e de ajustes. Ou então também tem a opção de um pacote único, que seria uma única chamada, mas esse é mais voltado para crianças maiores, né, crianças a partir de 2 anos, ou alguma família que já tinha passado comigo anteriormente precisa fazer de novo, ou então também uma família que está com um bebezinho pequeno, de 0 a 3 meses, né, da fase da estrogestação, a gente faz um atendimento diferenciado para esses casos. Mas o pacote que mais sai é o pacote completo, porque para a gente conseguir realmente trabalhar ali 3, 4 semanas e conseguir resolver grande parte das questões, né? Uhum. E isso até que idade, assim, a gente pode trabalhar esse sono das crianças, né? Ou até que idade que você aborda? Os cursos que eu tenho, eu poderia atender até adolescente. Mas no momento eu estou atendendo de 0 a 11 anos. Tá, mas o que mais tem procura é de 0 a 2 anos. Né? Uhum. Obrigada. Regiane, fala um pouquinho pra gente qual que é a importância de sono para o desenvolvimento infantil, para o bem-estar das crianças e especialmente para as crianças com autismo. Durante o sono é quando o nosso corpo consolida nossas memórias e aprendizados do dia todo, né? Então é importante que a criança, os adultos durmam bem para que esse processo seja feito de maneira eficaz, né? Então um sono de qualidade para isso. E aí quando a gente dorme bem também, o nosso nível de concentração durante o dia melhora, nível de energia, a própria alimentação também flui melhor, né? Porque se a criança está cansada, ela vai ter mais dificuldade para se alimentar. E também durante o sono é quando é liberado o hormônio do crescimento. Então é bem importante que a criança consiga passar por todos os estágios de sono, que tem estágios que são mais leves, outros que são mais profundos, para que ocorra essa liberação de maneira eficaz, né? E como as crianças com autismo têm essa questão dessa dificuldade com o controle das emoções, né, com algumas estereotipias, então se ela não dorme bem, isso pode ficar mais evidente, né? Ela pode ter mais irritabilidade, piorar os estados de agressividade e até mesmo da concentração, hiperatividade, né? Então por isso que é importante que a criança consiga dormir bem para que isso não se intensifique ainda mais. Ótimo. Regiane, e as crianças com autismo, elas são mais propensas a ter problemas com sono em comparação, né, com as crianças neurotípicas? E por que isso acontece? Sim, crianças com autismo têm um percentual aí de 40 a 80% de possibilidade de ter mais distúrbios de sono do que as crianças típicas. E aí isso reflete também na questão do hormônio do sono, que é a melatonina. Algumas crianças com autismo podem ter um pouquinho mais de dificuldade com a liberação desse hormônio, e aí por isso que muitas vezes alguns médicos passam, né, uma dose de melatonina para algumas crianças, mas tudo tem que ser avaliado, né, cada organismo vai reagir de uma maneira. E muitas crianças com autismo também acabam tendo outras comorbidades associadas que dificultam o sono, né, seja TDAH, terror noturno, sonambulismo, apneia do sono, né, são várias crianças que têm essa dificuldade respiratória, isso vai prejudicar o sono. E aí, como tem toda a parte do processamento sensorial, que é um pouquinho mais sensível, né, pode dificultar dormir também. Tem também a questão da criança ter mais dificuldade, às vezes, de entender algumas pistas sociais de que é hora de dormir, até mesmo a dificuldade da comunicação, né, de conseguir falar e de conseguir entender mesmo
a questão que os pais vão explicar sobre rotina de sono e tudo mais. Então essas crianças às vezes elas precisam ter um quadro de rotinas bem certinho, né, para conseguir entender que é hora de dormir. E um grande fator que influencia também nessa dificuldade com o sono é a alimentação. Como as crianças com autismo elas podem vir a ter alguma deficiência de vitaminas, o sistema imunológico mais enfraquecido, algumas alergias alimentares. Então é bem importante ter um trabalho multidisciplinar com o nutrólogo, nutricionista, para conseguir verificar se a alimentação está adequada. Porque se a criança não se alimentar bem e ainda estiver com algumas baixas de vitaminas, a seletividade dela pode ser ainda maior e isso influenciar no sono. Ou acordar com fome, ou até, de repente, um excesso de carboidrato durante o dia, fazer com que ela tenha mais enurese noturna, ou ela tenha um nível de energia mais acelerado de noite por conta da própria alimentação. E um outro fator que pode contribuir também para os distúrbios de sono seria os medicamentos que a criança com autismo precisa utilizar, risperidona, por exemplo, que pode vir a ter um aumento de fome, né, de sentir mais fome, ou ter outros efeitos colaterais que podem interagir e dificultar o processo do sono. Assim como também o excesso de cafeína, que às vezes a criança está consumindo um pouco antes de dormir, né? Não necessariamente tomando café, né? Porque as crianças, na verdade, nem deveriam tomar café, mas cafeína a gente tem no chocolate, em vários alimentos que contêm chocolate, seja às vezes um simples leite com Toddy, já vai ter um chocolate ali, tem alguns chás que tem cafeína, então são estimulantes que vão prejudicar o sono. Refrigerante também, tá, pai? Vocês já fiquem alertas aí às dicas da Regiane, porque muitas crianças, né, Regiane? Ele falou, a gente que vai atendendo as crianças com autismo, a gente observa isso. Às vezes, por conta da restrição alimentar, os pais acabam cedendo mais aí nesse consumo de chocolate de qualquer maneira, né? Porque é o que você falou, às vezes a gente pensa, ele tá comendo uma barra, mas ele tá comendo chocolate no leite, ele tá comendo um chocolate no biscoito recheado, né? Aquilo tá chegando de alguma maneira, né? E refrigerante, tem muita criança que fala refrigerante igual café. Coca-Cola. Criança não devia tomar, nem adulto. A Coca-Cola tem muita cafeína, né? Pois é. Então a gente tem aí tanto o café, que tem algumas crianças que acabam tomando também devido à seletividade, as famílias permitem, né? Então a gente sabe que não é fácil, por isso que a Regiane está falando da importância de ter esse acompanhamento, né? Com uma equipe multidisciplinar, porque realmente a gente sabe que não é só retirar o alimento, né, da criança com autismo, mas como que é importante ter uma atenção a esses fatores, porque prejudica muito o sono das crianças. Né? Exatamente, porque a cafeína já prejudica o sono dos adultos, né? Que dirá das crianças que pode ter mais dificuldade ainda de metabolizar. E a cafeína, como ela pode demorar até 5 horas para sair do organismo, então o ideal seria consumir até umas 3 horas da tarde, no máximo, né? Para não interferir na noite. E esse dado de 5 horas depende da pessoa. Tem pessoas que têm mais dificuldade ainda em metabolizar, né? E colocar para fora essa cafeína, e pode demorar até mais do que 5 horas. Excelente. Regiane, qual que é a quantidade de horas recomendada de sono para as crianças? Tá, para as crianças de 1 a 2 anos, seria mais ou menos de 11 a 14 horas. Isso está incluído o total de sonecas que faz no dia também, né? Então, de sono noturno, seria mais ou menos umas 11 horas e 15. Então, para crianças de 1 a 2 anos, não seria muito adequado dormir só 10 horas por noite, né? O ideal é tentar proporcionar mais tempo. Para as crianças de 3 a 5 anos, aí seria de 10 a 13 horas, né? Incluindo a soneca também. E aí, acaba sendo mais ou menos umas 10 horas e meia. Para essa faixa etária de 3 a 5 anos, aí tá ok se fizer 10 horas e meia de sono. E para crianças de 6 a 13 anos, seria mais ou menos de 9 a 12 horas, né? Isso já sem a soneca. E aí, para as crianças autistas, o que pode acontecer? Às vezes, tem uma necessidade de sono um pouco menor, né? Então, às vezes, ali por volta de 10 horas de sono noturno. Então, é importante os pais tentarem oferecer mais tempo, né? Como que vai oferecer mais tempo de sono? Colocando para dormir um pouco mais cedo, e aí verificar a hora natural que a criança vai acordar, né? Sem ter compromisso ali pela manhã, para poder verificar quanto tempo que essa criança está dormindo, para ver se está adequado para a idade. Ótimo.
Jane, você pode explicar brevemente como que acontece o processo de sono noturno, né? E por que as crianças normalmente têm esses despertares à noite? Sim. O nosso sono, ele é feito por fases, né? Temos estágios de sono. Então, a gente passa por estágios de sono leve, estágios de sono profundo. É uma arquitetura do sono mesmo. E aí, durante a noite, todos nós, adultos, crianças, temos micro despertares. Mas são bem breves. O adulto nem se lembra, né? A gente ajeita o travesseiro, puxa a coberta, troca de lado na cama, alguma coisa assim. E nem se lembra, às vezes, de que isso aconteceu. Então, com as crianças, também acontecem esses micro despertares. Dentro do hipnograma do sono, né, que é essa arquitetura dos estágios de sono, a gente pode verificar que umas 4 vezes por noite podem ocorrer esses micro despertares, quando a gente está saindo do estágio de sono profundo e indo para o estágio de sono leve. Pode acontecer esses micro despertares com todo mundo, seja criança, seja adulto, né? Só que aí, se tiver algum outro fator influenciando, seja no ambiente, seja por dor, seja fome, né? Seja sede, calor, frio, fresta de luz entrando para uma criança sensível, por exemplo, pode fazer com que esse micro despertar realmente se torne um despertar. E aí a criança acorda totalmente, né? Então a gente percebe isso claramente com os bebês, que acordam para mamar, né? Por fome mesmo. E com as crianças maiores, às vezes pode acontecer uma vez ou outra, né? Então a gente está numa época de frio agora. Então pode acontecer às vezes de despertar 4, 5 horas da manhã por frio? Uhum. Pode, principalmente porque as crianças não aceitam coberta, né? A gente cobre e elas descobrem. E aí às vezes no início da noite não tá tão frio, aí bota mais roupa, passa calor, às vezes acorda porque tá com calor. No final da noite, acorda porque tá com frio. Então, difícil agradar. É aquela dificuldade, né? Então, tem outros fatores também que podem influenciar para que esses despertares realmente a criança desperte totalmente. Crianças sensíveis vai ter a questão de barulho, os pais foram dormir depois, por exemplo, né? A criança dormiu primeiro, os pais foram dormir depois, fizeram barulhos ali na cozinha, seja uma descarga de banheiro, seja chuveiro que foi ligado, né? Alguma coisa que caiu na cozinha pode fazer a criança despertar. Aí tem a parte do sistema sensorial que pode estar desregulado, uma criança que às vezes não está tendo a oportunidade de estimular o sentido de propriocepção, o sentido vestibular, tato, audição, enfim, todos os 7 sentidos. Isso pode influenciar no sono. Quando é crianças menores, tem os saltos de desenvolvimento que influenciam. Temos também a parte emocional dos pais, né? Então, como que esse pai, essa mãe está levando a criança para dormir? Com ansiedade, com pressa, né? Dorme logo, alguma coisa nesse sentido. Aí a criança percebe isso e ela pode ficar com o cérebro hipervigilante, né? Achando que tem alguma coisa, como se estivesse num estado de perigo, né? Achando que ela está em perigo, porque ela percebe essa diferença no semblante dos pais mesmo. E aí ela pode ter dificuldade para dormir por conta disso, né? Então tem vários fatores, além das dores também, né? Que às vezes tem cólica, quando é bebezinho tem cólica. Aí pode ter nascimento de dentes, pode ser às vezes gases mesmo, que provocam um pouquinho de dor. Em momentos que tá doentinho, né? Algumas situações assim. E tem, para as crianças com autismo principalmente, pode ter uma sobrecarga de atividades durante o dia, que provoca um pouco de estresse, né? Seja na escola, as situações que vivenciam na escola, ou aquele dia que tem sessão de fono, sessão com TO, né? E mais a escola ainda, pode ser às vezes muito pro sensorial dessa criança e ela ter essa dificuldade de acabar despertando mais vezes de noite. Então, fatores tem vários. Aí, em consultoria de sono que a gente consegue identificar melhor e conseguir tratar e ver o que vai ficar melhor para aquela criança. Tá, Júlia. O que os pais podem fazer para ajudar a criança durante esses despertares noturnos, para elas voltarem a dormir mais rápido? Bom, crianças com autismo, se essa criança for sair do ambiente onde ela está, então despertou, se ela for sair do quarto dela para ir no quarto dos pais, por exemplo, para chamar os pais, ela vai ter acesso ali a uma frestinha de luz, a um barulhinho, estímulos, algum estímulo, seja até um quadro na parede, né, colorido, alguma coisa assim, que pode fazer com que ela dificulte a voltar a dormir. Então, na medida do possível, tentar os pais de dia conversar com essa criança para que ela chame pelos pais no quarto dela, quando ela despertar, e os pais vão até o quarto para atender, né, na medida do possível. Como às vezes não tem
essa possibilidade de fala, né? Tem mais dificuldade para fala e tudo mais, para chamar os pais. Então, tentar ver alguma outra questão que seja, alguma outra maneira de conseguir chamar os pais, seja com algum sininho, né? Bater na parede. Bater na parede ou na porta, né? Alguma coisa assim que consiga chamar os pais. E aí, os pais têm que entender que para dormir a criança precisa de segurança, né? Ela precisa se sentir segura. Então, quando ela despertar, dificilmente ela vai conseguir voltar a dormir sozinha, né? Dependendo da idade, às vezes a partir de 6 anos pode conseguir. Mas antes disso é difícil. Então, é natural que a criança chame os pais. Então, os pais têm que ir bem tranquilos, né? Tentar manter a tranquilidade, manter a calma, para ir lá e conseguir fazer com que essa criança retome o sono, né? Então, dá para explicar também para a criança que se ela despertar durante a noite, ela pode fechar o olhinho, pensar em coisas boas, né? Focar na respiração, lembrar de alguma coisa legal que aconteceu durante o dia, para que ela consiga, de repente, tentar retomar o sono sozinha. Né? Regiane, uma coisa muito comum também, uma dúvida muito comum dos pais, né, é que durante o desfraude, né, se eles levam a criança no banheiro nesse horário, né, o que eles fazem ali, porque é uma preocupação dos pais esse desfraude noturno, né, e a gente sabe que isso ali relacionado ao despertar, né, não vai ser muito bom, né, como que funciona isso no caso do desfraude? Tá. O ideal é não acordar a criança para levar no banheiro, né, o ideal é assim, se percebeu que essa criança ainda está urinando de noite, ainda está tendo essa necessidade de fazer xixi de noite, então tem que tentar diminuir os líquidos antes de dormir, né? Pelo menos 1 ou 2 horas antes de dormir, reduzir a quantidade de líquido que vai ser ingerida e aí tentar ver alguma maneira, assim, se a criança despertou e aí ela sabe falar que é porque ela quer fazer xixi, né? Você percebe que ela está ali se espremendo e ela vira para cá, vira para lá e não consegue dormir, aí talvez você vai ter que realmente oferecer, ó, vamos fazer xixi e levar até o banheiro. Mas não acordar a criança para levar ao banheiro, porque vai virar um hábito. É igual um adulto, que quando você começa a acordar de noite, 2, 3 horas da manhã, para ir no banheiro fazer xixi, no outro dia você acorda de novo, no outro dia de novo, e vai acontecer a mesma coisa com a criança, né? E o fato de, isso aí caso a criança acorde sozinha, mas se for acordar a criança, então é pior ainda, porque de repente ela está num estágio de sono mais profundo, e você desperta ela acorda até desorientada, né? Então tem que tentar verificar também o que está acontecendo, por que está urinando bastante, né? Pode ser algum problema de saúde, pode ser algum medicamento, pode ser alguma outra coisa que está influenciando nisso, né? Daí a equipe multidisciplinar que vai conseguir auxiliar, né? nesse fator. Porque às vezes uma própria constipação intestinal mesmo, a criança que tem mais dificuldade para defecar, para ir ao banheiro, né? Para as fezes, isso pode fazer com que pressione a bexiga e aí ela acaba fazendo mais xixi de noite, né? Então, até isso tem que ser checado também. Tá joia. Regiane, e existe problema associado ao hábito dos pais permanecerem com a criança, né? Até ela pegar no sono, que a gente sabe que isso é bem comum, né? E sim, isso tem algum problema? Vai influenciar aí no sono da criança? Não tem problema nenhum, gente, porque o que as crianças precisam para conseguir dormir? Segurança. Como que ela vai se sentir segura para adormecer? Né? Então, você acha que às vezes uma criança de 3 anos vai conseguir, tchau, boa noite, ir pro quarto, deita lá, fecha o olho e vai conseguir dormir sozinha? Ainda não, ainda não tem maturidade para isso. Então, não tem problema se o pai ou a mãe precisar fazer, enquanto faz um ritual de sono, ficar lá junto com a criança, ler uma historinha, fazer um carinho, né? Falar algumas frases de afirmação, né? Mamãe te ama, papai te ama, durma bem. Isso vai ajudar a criança a se sentir segura e aí, com o tempo, ela vai ter essa autonomia de sono, né? A criança naturalmente faz isso. A gente vê, é raro você encontrar, às vezes, uma criança de 10 anos que o pai e a mãe falam, eu ainda preciso ficar lá no quarto com ela até ela dormir, né? Não. Aí, quando acontece isso, a gente analisa outros fatores durante o dia, né? Porque para a criança dormir, então, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de estar com sono, estar relaxada, né? Você não vai pegar uma criança que estava lá assistindo um filme no celular, na televisão e querer que ela vá para o quarto, desliga aqui agora, desliga toda essa poluição visual aí, fecha o olho e dorme, né? Não é um botão, né? Pois é. Então seriam 3 fatores, né? Seria ela estar com sono, né? Porque se levar a criança para dormir na hora que ela não tem sono, ainda que ela não deu sinal de sono, não vai acontecer, né? Então estar com sono, ela não ter esse excesso de estímulos antes de dormir, ela estar relaxada, né? Ter tido um banho antes, se for o caso, né? Alguma outra coisa que a relaxe.
e ela ter tido conexão com os pais. Né? O que seria essa conexão? A conexão é aquele momento que pai e mãe, juntos ou separados, dão atenção total para a criança. Seja por 30 minutos, 1 hora, né? Um pouquinho antes da hora de dormir. Porque a gente sabe que hoje em dia os pais trabalham, às vezes trabalham o dia todo, às vezes a criança fica na escola o dia todo. E aí, então, no final do dia, que sempre tem esse momentinho com os pais. E é de extrema importância. Então, nesse momento, é olho no olho, são brincadeiras, assim, mais tranquilas, mas brincadeiras que vão passar segurança e amor para a criança. Né? A criança vai se sentir amada, querida. E aí, de repente, faz um joguinho juntos, né? Os 3 montam um quebra-cabeça, jogam dominó, ou alguém toma banho junto com a criança, né? O pai ou a mãe toma banho junto com a criança. Faz alguma brincadeira ali no banheiro, e aí esse momento de leitura juntos, junto com uma massagem, né, alguma coisa assim, musiquinha relaxante. Então isso tudo vai deixar a criança bem tranquila, ela vai conseguir adormecer, né? E aí qual o problema de o pai ou a mãe ter que ficar ali um pouquinho até que a criança fique mais sonolenta e comece a dormir, né? Então eu não vejo malefícios nisso, né? Só benefícios. Ai, que ótimo! Regiane, e por que algumas crianças com TEA têm uma tendência de despertar antes de 6 horas da manhã, assim, que é muito comum? Bom, como tem algumas crianças, né, com autismo que têm uma necessidade menor de sono, às vezes de só umas 10 horas de sono, às vezes é o horário que está indo dormir, né? Se está indo dormir cedo demais, vamos supor que foi dormir 7 horas da noite, umas 10 horas de sono, vai acordar 5 horas da manhã, já sem sono, né? Então, às vezes tem que verificar se seria isso, se teria que tentar colocar o horário um pouquinho para mais tarde, né, para conseguir que a criança não acorde tão cedo assim, sem sono. E pode ser também aquele excesso de estímulos que ocorrem antes da criança dormir, né, seja com o uso de telas, alguma coisa assim, que aí faz com que ela não consiga aprofundar o sono e ela pode acabar ficando despertando algumas vezes. Mas o principal é que a nossa temperatura corporal, ela fica mais baixa mesmo lá por volta de 4, 5 da manhã. Né? Quando a gente vai dormir no início da noite, ela está mais alta e depois ela fica um pouco mais baixa. E lá fora também, né? A temperatura cai também nesse horário. Então, muitas vezes a criança desperta por frio. Ou também pela luminosidade que começa a entrar. Então, tem alguns lugares que às vezes 4h30, 5 horas da manhã já começa o sol a querer nascer e já começa a passar frestinhas de luz ali pela cortina. Então, o ideal é sempre um ambiente totalmente escuro para a criança dormir. Seja criança com autismo ou não, para facilitar isso daí. Porque quem tem mais sensibilidade, qualquer luminosidade pequenininha que seja, vai fazer com que a criança desperte, né? Nesse momento que ela está passando do estágio de sono leve para profundo. Né? Então, ela pode despertar por isso. E a gente tem que ficar atento também, nessa questão da sensibilidade, com possíveis barulhos. Tem algumas cidades que caminhão de lixo passa 5 horas da manhã. E aí, para os pais que não têm sensibilidade, nem escutam aquele barulho ali. Mas para a criança que é sensível, de repente ela vai escutar e vai despertar. E aí fica mais difícil de retomar o sono. Né? Então é isso aí. Às vezes são passarinhos. Passarinhos, às vezes 4 horas da manhã que começam a cantar. É uma maravilha, né, a gente escutar esse barulhinho, mas pode ser muito para criança sensível. Né? Pode ser também um vizinho que sai cedo para trabalhar, bate o portão, toca o alarme do carro, o cachorro começa a latir, né? Tudo isso. Então, o que poderia ajudar, se você perceber que é essa a questão da sua criança? Tentar colocar ruído para a criança dormir e deixar a noite inteira. Veja qual o ruído que agrada a criança, né? Porque, de repente, um ruído de chuva, que é muito agradável para qualquer pessoa para dormir, de repente para essa criança não é legal. Tem que ver a altura desse ruído, qual tipo de ruído, que tipo de chuva que é, né? Se é uma chuva mais barulhenta, uma chuva mais tranquila. Então tentar ver o que fica melhor para essa criança conseguir relaxar e manter esse som, esse ruído contínuo a noite toda, para que nesse momento que ela possivelmente acordaria mais cedo, não seja essa questão. E também, até retomando o que a gente já tinha falado antes sobre os motivos dos despertares, muitas vezes é fome ou sede. Porque quando a gente está no inverno, o clima está mais seco, então a umidade do ar fica mais baixa, né, e tudo mais. E às vezes, se essa criança tem a apneia do sono, que é muito comum em crianças com autismo, ou se ela respira com a boca aberta, ela não consegue respirar direito pelo nariz por ter adenoide, as amígdalas aumentadas, alguma coisa assim, ela pode às vezes abrir um pouquinho a boca, que não seja tão perceptível para os pais, e aí resseca
a mucosa ali, e aí ela pode despertar por conta desse ressecamento, né? Aí tomar uma água resolveria. Só que aí para evitar que ela desperte, então tem que procurar um profissional para verificar se ela tem alguma questão respiratória influenciando. Porque se despertar, normalmente vem e fica, né? Despertou. Esse horário. Porque nesse horário, a nossa melatonina, né, que é o hormônio do sono, começa a diminuir a produção e começa a entrar o cortisol, que daí é o hormônio do dia, né? E aí, para manter o sono depois que desperta nesse horário é muito mais difícil. Regiane, quais estratégias de rotina noturna são mais eficazes, né, para ajudar a melhorar o sono das crianças com autismo? Bom, para todas as crianças, no geral, a gente sempre orienta sobre os rituais, a importância dos rituais de sono. E especialmente para as crianças com autismo, por conta elas gostarem mais de rotina, elas precisarem da rotina. Então, para essas crianças é muito importante ter um quadro de rotinas visual que seja, né? Para que elas entendam que depois do banho, por exemplo, ela vai colocar o pijama, vai escovar o dente e vai dormir, né? E tentar manter sempre nessa mesma sequência. É importante ter consistência, né? Os pais terem consistência e manter o mesmo ritual de sono todas as noites para ajudar a criança a adormecer. Mas a higiene do sono, que é essa preparação prévia que a gente faz antes de dormir, ela é muito importante também para casar com esse ritual de sono. Então, se a criança dorme por volta de 7h30, 8 horas da noite, por exemplo, então quando for umas 6, 6h30, né, 18, 18h30, já começar a reduzir as luzes da casa, não ligar a televisão, né, já deixar uma musiquinha mais tranquila, que seja uma música clássica, de repente, ou até canções de ninar mesmo, música, ou pode até ser músicas que os pais gostam, né, para não ficar aquela coisa que às vezes os pais não gostam da música, mas músicas tranquilas, né? E aí começar a fazer atividades mais lentas, né, atividades mais tranquilas. O jantar pode ser às vezes com meia luz, o banho da criança pode ser com meia luz. Banho, precisa ter o banho nesse ritual? Depende. Como que é o sensorial da sua criança? Você percebe que quando ela toma banho, ela se agita mais ainda? Porque a temperatura do corpo aumenta com o banho. Um banho muito quente, por exemplo, a temperatura do corpo vai aumentar. E aí, se essa criança ficar com a temperatura do corpo mais alta, ela não consegue relaxar para dormir. Então, analisa como que é na sua casa, né? Se isso funciona na sua casa. Do banho um pouco antes de dormir, ou se esse banho tem que ser antes do jantar, por exemplo, para daí depois já dar tempo dessa temperatura ficar mais baixa, né? E aí, então, além desse fator de desligar as luzes para ajudar o corpo na produção do hormônio do sono, de dia, quando a criança acordar, é importante que ela tenha exposição à claridade. A exposição à claridade mostra para a criança que o ritmo biológico dela vai ficar sincronizado, né? Então, mostra que é dia e aí ela ter acesso, de repente, não necessariamente o sol direto, mas ela ter acesso a essa claridade vai fazer com que o relógio biológico fique bem reguladinho e a produção do hormônio do sono venha de noite, no horário adequado. Mas a gente ajuda reduzindo as luzes da casa, né? E, além disso, então, de ter o quadro de rotina, higiene do sono e tudo mais, é importante que as crianças com autismo tenham um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Então, terapia com os pais também é importante, nutrólogo ou nutricionista, né? Nós já falamos ali da importância, sono e alimentação andam juntos, a TO, fono, né? O que for necessário dentro do tipo de autismo, de grau que a criança tem, mas é importante que tenha esse trabalho multidisciplinar para conseguir que o sono seja beneficiado, né? Porque se a criança não estiver se alimentando bem, ela não vai dormir bem e vice-versa. Regiane, tem mais alguma dica que você quer acrescentar, né, para as famílias? Pessoal, procurem ajuda, né, se vocês perceberem que a sua criança está com dificuldade para dormir, porque conforme nós falamos aqui, o sono influencia em tantas coisas, o sono influencia até no comportamento, às vezes, que está exagerado da criança, né, porque às vezes é porque ela não dorme bem. Então, é importante, às vezes, buscar, né, ajuda de consultoria de sono, além dos outros profissionais que a gente já falou anteriormente, né, de uma equipe multidisciplinar, porque cada criança é única, né? Então, essa avaliação ela tem que ser feita na individualidade mesmo. O que funciona para o seu filho, às vezes, não funciona para uma outra criança. Então, às vezes, só buscar dicas na internet, né, ou tentar fazer igual a vizinha está fazendo, às vezes não vai funcionar, né? Porque cada criança é única. É isso que a gente gosta de trabalhar, né? Essa visão integral
e direcionada para a sua criança. Tá joia. Regiane, muito obrigada pela sua participação desse vídeo, né, por compartilhar tanta informação aí com as famílias. A gente sabe como que isso é importante, né? Assim como a Regiane falou, o sono influencia ali um tanto de coisa durante o dia, principalmente das crianças com autismo, né? Eu falo que é muito importante para esse processo de memória e aprendizagem. Eu acho que talvez mais do que nas outras crianças, é muito importante a gente valorizar isso. E a gente saber identificar esse momento de precisar de ajuda, né? Porque a gente não pode tornar normal não dormir bem, né? Eu acho que muitas famílias às vezes vão deixando aquilo, né? Como assim, é normal, é da criança. E assim, não é normal não dormir bem. Não deixe de procurar ajuda. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Regiane. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, quem quiser conversar, tirar dúvidas, vou deixar aí direitinho pra vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, um abraço! Obrigada!